Vou liberar a tela. Então vamos lá. Então vamos entrar em quê? No assunto que a gente já informou antes de ter travado a gravação, tá? A gente vai falar sobre design patterns, repositório, né? E vamos também falar sobre tipos genéricos e sobre a configuração para nuvem, beleza? Então vamos lá. O que são design patterns? Conjunto de ideias que auxiliam na modelagem e na solução de problemas durante o desenvolvimento do software. Além do mais, essas ideias já foram testadas e aprimoradas ao longo dos anos, nos dando total segurança em utilizá-las. Design patterns não são códigos prontos, tá? Para quem não fez o relatório, enfia na cabeça. Design pattern não é código pronto, é receita de bolo. E é receita de bolo testada. Beleza? Onde é possível reaproveitar em diferentes aplicações. E sim, um modelo de solução de problemas. Então, receitas de bolo previamente preparadas, testadas e consolidadas, tá? Então, siga o que o Design Pattern fala que você vai conseguir resolver seu problema. Vamos em frente. Origem. Design Pattern surgiu através dos arquitetos Christopher Alexander, Sarah Ishikawa e Murray Silverstein, quando eles escreveram um livro chamado A Pattern Language, Towns, Buildings and Construction. Em português foi traduzido como uma linguagem de padrões. Tá? Neste livro eles catalogaram 253 tipos de problemas. Só um pouquinho. Um abençoado passando aqui. Ou desafios de projeto. E analisaram o que está por trás de cada situação, descrevendo-as na sua essência e propondo uma solução padrão. Então, são problemas que todos nós enfrentamos. Não importa a linguagem de programação, a gente vai ter esse tipo de problema. Certo? Então vamos lá. Em 87, durante a segunda edição do OOPSLA, que é um grande congresso que acontece nos Estados Unidos, acontecia, tá? Eu não sei se ele está continuando, se ele tem continuado. Tá? Já faz um tempo que eu não ouço falar desse congresso. O engenheiro de software Kent Beck, que posteriormente foi um dos criadores das metodologias Extreme Programming, XP, e TDD, Test Driven Development. Olha, o cara que criou isso aqui. Junto com um cara chamado Ward Cunningham, apresentaram uma palestra intitulada Using Pattern Languages for Object-Oriented Programs, ou, em tradução livre, utilizando a linguagem dos padrões para a programação orientada a objeto. Olha só. Então, Design Pattern está intimamente ligado com orientação a objeto, professor? Intimamente. Sem ela, você não consegue usar. Então, nessa palestra, eles propuseram 5 padrões de projetos no campo da ciência da computação. 5 só. Hoje nós temos mais de 25. É um saco. E não adianta falar, vou usar todas as receitas de bolo. Não é assim que funciona, tá? Vocês vão entender durante o que a gente foi explicando. Aqui, ele começa a falar a respeito do Gang of Four, ou a Gangue dos Quatro, tá? Que era composta pelos engenheiros de software Eric Gama, Richard Helm, Ralph Johnson e John Vlissides. Eles escreveram um livro muito famoso até hoje, tá? E muito utilizado, chamado Design Patterns, Elements of Reusable Object-Oriented Software. Esse livro, gente, é uma bíblia, igual aquelas bíblias de igreja, sabe? Mas não aquelas que o pessoal carrega embaixo do braço, não. Daquelas que a gente tem em casa, sabe? Daquelas grandonas, assim, que se você jogar em alguém, você arruma um coma para a pessoa, tá? É um livro muito bom, mas é grande, extenso. Eles venderam mais de 500 mil exemplares e publicado em 13 idiomas. Olha só, um best-seller técnico, né? No Brasil, o nome dele é Padrões de Projetos, Soluções Reutilizáveis de Software Orientado a Objetos. Gente, esse livro tem não sei se tem na biblioteca física, mas tem na biblioteca digital da universidade. Tá? É um livro muito bom, é um livro excelente para quem quiser estudar. Só que ele tem um problema gravíssimo. E eu não sei por que eles fizeram isso.
Não existem versões desse livro que utilize C Sharp. Não. Eles falam de forma genérica e cada design pattern eles aplicam em uma linguagem diferente. Eu acho que os 4 utilizaram as linguagens que conheciam para fazer, tá? Só que existe, eu tenho inclusive o PDF, mas está em inglês, tá? Desse livro escrito voltado exclusivamente para C Sharp. E eu tenho esse livro aqui, se eu não estou errado, está guardado aqui na minha biblioteca. Eu tenho esse livro guardado. Depois eu vou dar uma olhada e vou mostrar para vocês, tá? É um livro muito bom mesmo. Quais são os benefícios do Design Pattern, gente? São modelos que já foram utilizados e testados anteriormente. Lembra que eu falei? Receitas de bolo testadas e avaliadas. Ou avalizadas, como vocês preferirem. Portanto, pode representar um bom ganho de produtividade para os desenvolvedores. Seu uso também contribui para a organização e manutenção de projetos, já que esses padrões se baseiam em baixo acoplamento entre as classes e padronização de código. O que isso quer dizer? Quer dizer que você consegue organizar o seu código de maneira que ele fique muito mais eficiente. É daí que surgiu uma das ideias do Code Clear, tá? Que a gente usa bastante. Além disso, com a padronização dos termos, as discussões técnicas são facilitadas. O que isso significa? Significa que se alguém de vocês estiver usando um design pattern, basta falar um nome. E aí que é o interessante, é a magia de usar design pattern, tá? É um assunto, é um tema, uma receita de bolo. Cada um cozinha do seu jeito, mas a receita é a mesma. Começa aí a ideia, tá? Grava o que eu tô falando. Vamos em frente. Não são, o que eles não são. Primeiro de tudo, design pattern não é uma bala de prata, daquela que mata lobisomem, vampiro, etc, etc. Não é a solução para todos os seus problemas, tá? Existem situações que nem todos os problemas requerem um design pattern. Não, às vezes a solução do seu problema não é a aplicação do design pattern, não. Às vezes a solução do seu problema é uma reorganização de código. Então, a receita de bolo não serve para tudo, tá certo? Serve apenas para os momentos adequados. Como, por exemplo, o caso que nós vamos aplicar no nosso projeto. Nós vamos aplicar repositório no nosso projeto, no nosso REST API. Mas como vai funcionar isso? É isso que a gente vai ver, tá? Vamos usar receita de bolo, não vou usar ideias preconcebidas não, tá? Para aqueles que estão estudando C Sharp, já tem um bom conhecimento de design pattern, tenham em mente o seguinte, design pattern é receita de bolo e cada um cozinha do seu jeito. Certo? Vamos em frente. Importante, eu estou fazendo o mesmo gesto do Homer aqui, tá? Vou até abrir o vídeo aqui para todo mundo ver, ó. Importante, cada pattern descreve um problema que ocorre várias vezes ao nosso redor. E com isso, descrevem a solução para o problema de uma maneira que você pode usar essa solução diversas vezes sem ter que fazer a mesma coisa 2 ou mais vezes. O que isso significa, gente? Se você ter, importante, grave isso na cabeça, vocês vão entender isso lá quando eu estiver codificando. Uma vez que você fez o design pattern e resolveu aquele problema, ele vai se replicar para todo o resto do sistema. Você não precisa codificar de novo. Entenderam isso? Vamos em frente, vamos continuar. Quais são os design patterns mais conhecidos? O pessoal do Gang of Four, eles organizaram os design patterns em 3 grupos distintos, tá? Padrões de criação, que tratam da criação de objetos. Padrões estruturais, que tratam da relação entre classes e objetos. E padrões comportamentais, que tratam das interações e da divisão de responsabilidade entre as classes. É quem faz o quê, tá? Vamos dar uma olhada rápida, e eu não vou ficar perdendo muito tempo explicando um a um, porque a lista é muito grande. Vocês vão ver aqui agora, ó. Os padrões de criação são o Abstract Factory, o Builder, o Factory Method, o Prototype e o Singleton. Opa, esse aqui vocês conhecem. Nós já usamos. Lembra do Singleton?
toda vez que eu chamo um determinado, um determinado recurso que ele já esteja no formato de singleton, o que que acontece? A primeira vez que eu chamo, ele não existe. O programa cria e coloca à minha disposição. Na segunda vez que eu chamar, geralmente o singleton funciona com estático, né? Na segunda vez que eu chamar, por ser estático, já está salvo, já está carregado. Então ele não vai criar outro, ele vai mandar aquele. Lembra quando eu falei que design pattern nem tudo se aplica a ele? O singleton é muito bom para algumas situações, mas é horrível para outras, tá? Vou dar um exemplo. Sistemas web. Em sistemas web, o singleton é horrível e pode causar um problema gigante. Eu já contei uma história para vocês sobre isso, tá? Quem não se lembra, pergunta que depois eu falo. Padrões estruturais. Nós temos o adapter, o bridge, o composite, o decorator, o facade, o flyway e o proxy. Vou falar do proxy, tá? Que é o mesmo exemplo que eu dei pro pessoal da DS ontem. Quem aqui já jogou Half-Life? Não, eu tô falando, não tô falando do Half-Life o 2, tá? E não, tô falando primeiro. Lá antigão. Aquele antigo. Alguém já jogou Half-Life? Se já jogou... Eu já joguei. Já? Já, então você... expansão, tudo. Ah, então você vai reconhecer na hora que eu colocar isso aqui na tela, quer ver, ó? Fica olhando. Eu vou pegar do primeiro. Só um pouquinho, porque ontem eu custei para achar a imagem que eu queria. Eu não sei por que o pessoal não publica as imagens corretas. É um saco. Só um pouquinho, gente. Estou procurando a imagem adequada. Ontem eu achei, foi tão fácil. Cadê você, cara? Cadê você? Tá, vamos pegar aqui do... Eu não estou conseguindo achar a imagem que eu quero. Mas eu vou pegar outra imagem aqui para exemplificar o que eu estou falando, tá? Deixa eu pegar essa aqui. Não, esse aqui é o Half-Life 2. Mas eu acho que vai servir porque eu quero mostrar para vocês. Acho que serve. Deixa eu dar uma olhada. Aqui. Aqui. A mesma... Olha, engraçado. Achei a mesma de ontem. Que saco. Olha só, gente. Half-Life. Vamos lá. Tela de configuração do Half-Life, tá? Deixa eu abrir esse cara aqui. Uma outra guia. E aí eu dou Ctrl Tab. Aí, dá uma olhada nisso aqui. Essa é a tela de configuração de vídeo do Half-Life, tá? Então, olha só. Como funciona? Você tem uma seleção de drive que você pode usar. Ou você usa o drive de software, que no caso é o drive instalado da sua placa de vídeo, caso exista, né? Porque o Half-Life é do tempo que você jogava com placa de vídeo integrada, né? Half-Life é do tempo das Voodoos, é do tempo lá das primeiras placas de vídeo potentes de fato mesmo, tá? Então não era todo mundo que tinha dinheiro para comprar uma coisa dessa. Então, ou você usava o software que era o drive da placa de vídeo, ou você usava o drive OpenGL. Muito bem. Agora, a pergunta que eu faço para vocês, não é tudo drive? Seja A ou seja B, não é drive? Sim. Então, de acordo com a seleção que eu estou fazendo, o jogo tomava o caminho A ou o caminho B. Certo? Muito bem. Isso aqui, meus caros, é a representação do Design Pattern Proxy. Eu tenho uma entrada. Oi, pois não? Sobre isso eu estudei um pouco de Thinkine. Parece que isso daqui, o que importa é o resultado final. Daí o que vai mudar é do jeito que ele trabalha. Bastante recurso, pouco recurso, rápido, lento. Tá certo. Mas deixa eu repetir a minha pergunta. Não é drive do mesmo jeito? Então, se está entrando um drive, o que ele vai fazer? Ele vai olhar o tipo de drive que está entrando e aí ele vai carregar o conjunto de classes respectivos para este drive. O nome disso, gente, é proxy. É um design pattern. A partir de determinada entrada, o programa decide se vai para a esquerda ou vai para a direita. Entenderam?
O resultado é o mesmo, como o Wagner está bem colocando. Não importa o A ou o B, o resultado vai ser a renderização da tela. Agora, o jeito que está sendo renderizado, aí a conversa muda. Entenderam? Vamos seguir em frente, então. Deixa eu fechar isso aqui, que era só para exemplificar. Design pattern comportamental. Tá? Ele trata a relação de responsabilidade. Quem faz o quê? Professor, não entendi. Muito bem. Quem faz o quê? Quando você cria um programa, geralmente você coloca onde as regras de negócio? Depende. A maioria das respostas é essa. Depende. Mas depende do quê? Do tipo de regra? Se é uma regra de banco? Se é uma regra de validação de entrada de dados? Se é uma regra de busca de determinado dado? Entenderam onde eu quero chegar? A responsabilidade pela execução da regra de negócio é de quem? Qual é a classe que executa a regra de negócio? Não sei dizer. Justamente. Por quê? Porque geralmente isso tem a ver com o quê? Só um pouquinho, gente. Isso aí tem a ver com o quê? Geralmente isso tem a ver com o tipo de informação que vai ser selecionada. O tipo de informação, qual a origem da informação, certo? É um tratamento de tela. Então você tem um conjunto de serviços que vai atender as validações de tela. É a validação de banco. Tudo bem. De acordo com as boas práticas, você não pode colocar regras de negócio no banco, tá? E quem discordar de mim já ganha meio ponto a menos na prova. Por quê? Porque isso é horrível. Isso é o pior cenário possível para uma programação. Colocar regra de negócio no banco de dados. Não se faz isso, tá? Professor, mas por que o pessoal costuma tem gente que costuma fazer isso? Sim, tem gente que costuma fazer. Botar regra de negócio em banco é você criar Store Procedure que faça validação do CPF do usuário. Não, tá errado, não é isso. Não é lá, o lugar não é lá. Banco é para armazenamento. Banco não é para validação. Banco é para armazenar informação. E só. Mais nada. Tem muita gente que pena e não compreende isso até hoje, tá? Tem muita gente que não compreende esse tipo de coisa. E isso costuma gerar o quê? Um problema gigante, tá? Especialmente para quem trabalha com Entity Framework. Porque o Entity não lê regra de negócio em banco. O Entity lê o quê? Tabelas, registros, colunas e linhas. Só, mais nada. Store Procedures, Views, só. Mais nada. Não, mas isso aí não é mapeamento. É mapeamento, sim. Na verdade, você está citando a péssima prática. O errado. E aí, se você está citando errado, não fale isso perto de mim, senão tira o ponto de você na prova. Vamos em frente? Alguns padrões específicos. Esses não se encaixam em nenhum outro modelo. São padrões que foram criados posteriormente, tá? São receitas mais recentes. Algumas das quais a gente já conhece. Como, por exemplo, MVC, MVVM, MVP, que a gente já discutiu um pouco disso no passado, tá? N-Tier, que significa programação multicamadas. Nossa, programação multicamadas é um design pattern? Sim, é um design pattern. Acho que é só, eu não falei para vocês, mas a gente tem também especificação, Publish e Subscribe, que é um design pattern para trabalho com aplicações de newsletter, aplicações que usam fórum, esse tipo de coisa, né? E o inversão de controle, esse é famoso. Quem já estudou repositório deve ter ouvido falar desse cara. Eu detesto esse sujeito. Detesto, e eu vou dizer por que depois, tá? Outros padrões arquiteturais, esses nasceram por último, são os mais recentes, tá? Então, nós temos alguns aqui que são famosos, como por exemplo, injeção de dependência. Eu odeio esse cidadão. Junto com inversão de controle e Unity of Work, esses caras são uma dor de cabeça. E vocês vão entender na hora que eu estiver fazendo repositório.
para quem já está estudando isso, quando eu estiver construindo o repositório, vocês vão achar ruim algumas coisas que eu vou fazer. Por quê? Você já tem ideias pré-concebidas. Escutem o que eu falo. Design pattern é receita de bolo, não é obrigatoriedade. Eu não tenho que seguir ao pé da letra. Esses 3 carinhas aqui, se você não seguir ao pé da letra, eles não funcionam. Design pattern não é isso. Isso aqui é invenção de gente do Java. Tá? Ah, não, o Luizão tá perseguindo o Java. Não, é porque eu não gosto mesmo. Vocês sabem disso? Eu não gosto mesmo. Então vamos em frente. Ah, um famoso que a gente já até usou assim alguma coisa próxima, é esse cara aqui, ó, o mock object, ou a gente conhece por fake DB ou mockup. O fake DB vocês conhecem, a gente usou o fake DB há bem pouco tempo, né? Em PO1 a gente usou o fake DB, em PO2 agora usamos de novo. Então quer dizer, esse cara já é conhecido, né? O fake DB é baseado nisso aqui, gente. Tá? Vamos lá então? Repositório. Vamos mergulhar de cabeça. Gente, o repositório, ele é um design pattern. Aqui vocês não vão encontrar muito falar sobre origem, mas é importante citar. O repositório, ele foi uma junção de ideias que vieram dele, vieram as ideias que formaram o Unity of Work e o inversão de controle. Tá? Mas o repositório, ele é um design pattern considerado um dos mais fáceis, tá? Mesmo assim, para quem está começando como vocês, e alguns que estão estudando já têm um conhecimento maior, se esse é considerado o mais fácil, vocês imaginem os mais difíceis. Na verdade, depois que você vê ele funcionando, você fala, nossa, que lindo. Mas até chegar lá, é um parto, tá? Muito bem, vamos em frente, ó. Ele é responsável por intermediação entre camadas de domínio, Entity Framework, tá? E mapeamento de dados, o banco propriamente dito, a parte que o Entity faz para você, tá? Agindo como uma coleção de objetos de domínio, abstraindo a implementação de acesso ao banco de dados. O que isso significa? Significa que você acessa o banco sem ver. Interessante. Eu acesso o banco sem ver. Você não vê isso. Você não enxerga essa execução. Tá? Isso é muito legal. Muito legal mesmo. Conceitualmente, a classe que implementa o padrão repositório encapsula o conjunto de objetos e as operações executadas sobre eles, proporcionando uma visão mais orientada ao objeto da camada de acesso a dados. Em outras palavras, você simplesmente cria o repositório, chama o método que acessa os dados e obtém os dados. Ah, professor, mas isso o Entity Framework já faz. Mas para usar o Entity, você tem que ter acesso a um objeto muito importante, chamado contexto de dados. Se o programador tem acesso ao contexto de dados na camada de controle, que é a camada que a gente está programando, as nossas controllers, os nossos recursos, está errado. Então quer dizer que não pode? Para quem está começando, pode. Mas para quem está trabalhando profissionalmente, jamais. Tá? Isso é um problema. Então, quando que a gente usa? A gente pode utilizar repositórios sempre que quisermos deixar as coisas mais organizadas, bem definidas e bem separadas. E um bom modo de fazer isso é criar uma barreira, que é justamente o repositório, tá? Entre a aplicação e os seus dados. Você não acessa o banco diretamente. Você não acessa o Entity Framework diretamente. Não. Você acessa o quê? Uma camada que vai fornecer os dados para você. Essa camada é o Entity? Não. Ela fica acima do Entity. Ela fica fora do Entity. Você não enxerga Entity Framework. Por quê? Porque se você enxerga Entity Framework, você está enxergando banco. E programador não pode enxergar banco. Programador só pode enxergar classes e acesso a dados. Só. Não pode enxergar banco. Isso é um perigo. Outro bom argumento é a usabilidade. Aqui um comentário, olha lá. Sempre que usamos repositório, especialmente em C# com Entity Framework, temos que ter em mente que as classes de domínio, que são aquelas classes que o Entity cria, não são todas iguais.
Quando muito, tem uma certa semelhança. Esse comentário está aí por quê? Por causa de uma tendência que o repositório tem em criar interfaces de classes de domínio. Ah, professor, está errado? Não, não está errado. Mas você não pode pensar que toda classe de domínio, ou todas as classes de domínio, serão iguais. Porque elas não são. Certo? Algumas têm 5 campos, outras têm 6 campos, outras têm 10 campos. Em uma a chave primária é inteiro, na outra a chave primária é um big int, que é um inteiro maior. Na outra pode ser uma letra ou uma palavra. Na outra pode ser um binário, que representa o que nós chamamos de guide no banco, né? GUID. Então, não são iguais. Não são iguais. Tira isso da sua cabeça. Tá? Para quem está estudando repositório aí, já começa a pensar nisso. Temos que ter em mente que as classes de domínio não são todas iguais. Quando muito, tem uma certa semelhança. Pensando nisso, temos outra coisa interessante sobre o Design Patterns. Podemos nos inspirar nas técnicas e adaptar para as nossas necessidades. Receita de bolo, cada um cozinha do seu jeito. Beleza? Vamos em frente. Importante, ó o Homer de novo, eu estou aqui levantando os braços. Repositório deve ser um serviço de domínio. Ele deve atender o domínio. Quando eu falo domínio, eu estou falando de quem, meus caros? As classes que o Entity Framework cria. Ou, no nosso caso, o Model Data, que abstrai a camada de persistência da sua aplicação e atua como um API para os serviços de aplicação, controllers, clientes, que é o CLI, etc, etc. Ou seja, deve ser a única API de acesso confiável aos objetos de domínio e não deve ser responsável por conexões ao banco, envio de e-mail, etc, etc. Muito bem. Quais são os benefícios? Permitir a troca do banco de dados utilizado sem afetar o sistema como um todo. Você pode trocar o banco. Hoje você usa Oracle, amanhã você está usando SQL Server. Você troca uma classe por outra, acabou. O programa está funcionando. Continua, não para, ele não para. Tá? Código centralizado em um único ponto, evitando duplicidade. Uma vez criado o repositório, você nunca mais mete a mão nele. Facilita a implementação de testes unitários. E muito, porque ele é acoplado ao design pattern do TDD. Tá? Então é muito fácil você trabalhar com testes de unidade ou testes unitários. Diminui o acoplamento entre classes. Uma classe para de depender da outra. Elas são autossuficientes. Lembra muito pouco, né? E vocês vão ver que lembra mesmo. Padronização de códigos e serviços. Então, uma única forma, um único jeito de fazer select. Sempre, para todas as classes. Ah, professor, mas de uma classe eu posso querer um campo e de outra eu posso querer apenas o código ou apenas a data. Mas me responde, não é um select? Não continua sendo um select? Então, qual que é a diferença entre um e outro? É a cláusula where, ou os campos que você vai usar. Só isso. Continua sendo um select. Entenderam? Vamos em frente, ó. Alguns detalhes importantes. Aqui eu vou falar sobre tipos genéricos. Vamos lá. Uma classe genérica. Gente, isso aqui eu vou explicar porque eu vou entrar pesadamente nisso aqui. O pessoal de ADS não entendeu. Eu vou liberar, inclusive, esse material para eles olharem, tá? Tem que saber isso aqui para entender repositório do Entity Framework. Tem que saber. Então vamos lá. Ó. Muita atenção. Uma classe genérica pode ser definida pela utilização do sinal aqui, ó. Sinal T, depois do nome da classe. Ah, então quer dizer que esse maior menor aqui e o T no meio? Sim, lembra que eu falei? List de T é uma lista aonde T pode ser qualquer objeto. Não era assim que eu falei na aula passada? Não é assim que eu expliquei coleções para vocês? Então, genéricos não são apenas coleções. Não são. Genéricos podem ser aplicados em qualquer tipo de classe. E é importantíssimo entender isso aí para mexer com o repositório. Importante observar que colocar uma letra ou uma palavra na definição, aqui que está marcado, ó, de um tipo genérico, não é obrigatório.
Você pode também usar qualquer palavra na declaração da classe. Dá uma olhada, ó. Eu fiz um exemplo aqui, ó. Public class, minha classe de T. Eu não coloquei o aonde, mas deu para entender. Olha aqui embaixo. Public, minha classe, T entidade. Aonde tem entidade, pode ser qualquer objeto. Pode ser um inteiro, pode ser um float, pode ser um double, pode ser um cliente, uma classe cliente, uma instância da classe cliente. Pode ser uma instância da classe fornecedor, uma instância da classe pessoa. Pode ser uma outra lista. Entender? Public class, minha classe, C e T. Aqui eu tenho dois tipos diferentes, genéricos. Vamos supor que C seja o contexto e T seja a entidade. Aqui eu tenho um outro ainda, ó. Public class, minha classe, CRT. Ah, isso é monitor de vídeo, professor? Não, não é não. Aqui, C é o contexto, R é o repositório e T é a entidade. Então, repara, a mesma classe pode trabalhar com 3 genéricos diferentes. Professor, como é que funciona isso internamente? Nós vamos ver na prática, tá? Um pouquinho mais de conceito, ó. O generic vem daqui, ó. System Collections Generic. Contém interfaces e classes que definem coleções genéricas que permitem aos usuários criarem coleções fortemente tipadas que fornecem melhor segurança de tipos e desempenho do que coleções não genéricas fortemente tipadas. Lembra quando eu falei list aí do T? Em vez de T eu colocava cliente. Muito bem. Eu posso adicionar dentro dessa lista um tipo fornecedor? Resposta: não. Se eu tenho uma lista de inteiros, eu posso adicionar um valor char dentro dela? Resposta: não. Por quê? Ela é fortemente tipada. Aqui, ó. Fortemente tipada. Então, quer dizer, dado um específico tipo de uma classe, eu não posso colocar outra lá dentro. Guardem isso. Dado um tipo específico de uma classe, eu não posso colocar outra lá dentro. Tá certo? E aqui alguns exemplos, ó. Eu tenho o compare de T, que faz uma comparação de dois objetos. O dicionário de T-key e T-value, da chave e do valor. Dicionário, né? Ó, a lista de T, já é conhecida nossa. A queue de T, que é uma fila. O stack de T, que é uma pilha. Onde T pode ser o quê? Inteiro, double, char, string, entenderam? E sorted list, uma lista ordenada, onde eu tenho a chave e o valor. A chave geralmente é um inteiro. O valor pode ser um objeto, um string, um outro inteiro e assim por diante. Certo? Vamos meter a mão na massa? É hora da prática. Gente, eu vou pedir um minutinho para vocês. Me deem um minuto e eu já volto. Aguarda aí.
Pronto, gente, peço desculpa. Vamos continuar, então? O que eu vou fazer? Mãos à obra, hora de praticar. O que a gente vai mexer? Ó, vamos lá. Vamos continuar com o nosso desenvolvimento, utilizando tudo que foi aprendido até o momento, revendo a construção da aplicação. Então, toda vez que a gente abre o programa, a gente faz alguma modificação, a gente muda alguma coisa, a gente melhora alguma coisa. Primeiro, vamos alterar a configuração do banco de dados para acessar um banco de dados na nuvem. Primeira coisa que a gente vai fazer, tá? Então, vamos mudar o banco para apontar para a nuvem. Primeira coisa. Depois, para criar um comparativo entre as tecnologias, nós vamos desenvolver o repositório, mas para isso, nós vamos usar um dos recursos que a gente já tem pronto. Então, a gente vai aplicar repositório em um dos recursos que nós já temos no programa. Tá certo? Então, vamos lá. Mãos à obra, né? Então, mão na obra. Vamos abrir o Visual Studio. Muito bem. Tá aqui o projeto de vocês. Eu já deixei preparado aqui, tá? Certinho. Muito bem. E agora, o que eu vou fazer? Lembra que eu falei que eu vou utilizar o config? Né? Eu vou trabalhar com o config. Eu deixei o config separado, jogado aqui numa outra pasta, para a gente poder usar. Então, para comprovar que eu não estou usando mais, eu estou apagando o arquivo MDF. Ó. Eu quero apagar? Sim. Apaguei o banco. Jesus amado. Muito bem. Não tem mais banco de dados nessa aplicação. Agora, vamos abrir aqui ó, o arquivo de configuração da aplicação, webconfig. Lembra que eu falei para vocês? Só vale mexer aqui, gente, se você souber o que você está fazendo. Se você não souber o que você está fazendo, não mexa. Não mexa, tá? No caso, o que nós iremos mudar aqui? Qualquer coisa que você mude aqui, que for desavisado, eu não percebi, o programa para de funcionar. Ele para de funcionar. Tem que tomar muito cuidado quando mexer aqui, tá? Aqui, o que eu vou fazer? O que eu vou mudar? Eu vou mudar isso aqui, ó. Eu vou mudar isso aqui. Tá vendo aqui, ó? Observa aqui comigo, ó. Eu vou aumentar um pouquinho para mostrar para vocês. Tá vendo aqui, ó? Tem a conexão para o nosso contexto de dados, tá vendo? E aqui eu tenho a Connection String, que liga a nossa aplicação ao banco. Ela está apontando para o banco local, ó. Olha lá o nome do diretório, ó. Projeto db.mdf. Eu apaguei. Então, não é isso aqui que eu quero. E ele está usando segurança integrada. Quer dizer, o que significa esse segurança integrada, professor? Quer dizer que ele vai usar o seu nome de usuário da máquina para poder entrar. Funciona, porque foi você que criou. Então, ele vai aceitar. Beleza, tudo isso aqui está errado. Ó. Até essa parte aqui, ó, está errada. Muito bem. Eu vou trocar esse cara pelo valor que eu quero colocar lá. Primeiro, o nome do servidor para onde eu vou apontar. O nome do servidor, ó, e é aqui em Connection String, tá? Tá vendo que sobrou algumas configurações? Essas configurações são configurações do Entity Framework, ó. Tá aqui um nome bem grande, ó. Eu não posso tirar isso aqui, tá? Isso tem que ficar. E isso aqui vai dizer que nós podemos trabalhar com vários result sets ao mesmo tempo. Várias tabelas, então, podem retornar para o programa ao mesmo tempo. Eu quero manter isso. Isso é útil para mim, tá? O que não é útil, eu tirei. Não é verdade? E agora eu vou colocar aquilo que eu quero substituir. Primeiro de tudo, ó, eu vou colocar a configuração do servidor. Para onde ele aponta? Ele aponta para esse endereço aqui, ó. bd.asp.hostazul.com.br, vírgula, a porta do servidor, que é 3533. Certo? Primeiro de tudo. Segundo, qual é o nome do database para onde ele vai apontar? Ó, o nome do database é esse aqui, ó. O nome do database é protótipos. Aqui, ó. Deixa eu dar um espaço aqui para vocês entenderem, tá? Isso aqui não precisa de espaço, mas depois eu tiro. Então, ó, o nome do database é esse aqui, ó. 15430, underline, protótipos. Professor, que número é esse? Esse é o número da minha inscrição na nuvem.
Tem que ter. Então, quando você cria um acesso à nuvem, ele coloca para você uma identificação, um número identificador. E esse é o meu identificador da nuvem, tá? Do host que eu estou utilizando. Eu preciso de usuário e senha. Usuário e senha é esse aqui, ó. O pessoal do projeto aí vai reconhecer na hora, tá? E antes que perguntem, é o mesmo servidor que vocês vão usar, o pessoal do projeto de extensão, tá? Olha lá, o nome do usuário é esse aqui e a senha é essa aqui. Esse usuário é um usuário de leitura e gravação, certo? Ele não tem permissão de criação, de tabelas, nada disso. Para vocês, tá perfeito. Você acessa e brinca à vontade. Mas para os engraçadinhos, saibam que eu tenho backup. Então, se caso alguma coisa, se algum engraçadinho fizer uma graça, apagar alguma coisa, fica tranquilo, engraçadinho, que eu vou restaurar. Só que o host lá, o servidor, ele vai me dizer quem foi que acessou. Tem o IP da pessoa. Gente, nuvem trabalha com segurança, né? Vocês sabem disso. Não preciso nem dizer. Todo mundo já deve ter uma noção por causa das disciplinas que já tiveram. Então, beleza. Vamos em frente. Essa é a conexão de banco lá para o host que a gente vai utilizar, esse cara aqui. Isso aqui está funcionando, professor? Ainda não. Ainda não. Falta alguma coisa aqui. O que está faltando? Eu preciso dizer o seguinte. Pois não? Professor, eu tenho uma dúvida aqui, não sei se é muito útil ou não. No professor Alan, nós estamos aprendendo criptografia. Como que seria um método bom de aplicar uma criptografia bem nessa parte aqui do login? Existe até algumas coisas que você pode utilizar aqui. Por exemplo, você cria uma classe que pega a string de conexão, descriptografa essa string para passar para o banco. Ou para passar para a aplicação, certo? A string de configuração, essa aqui, a connection string, ela pode ser criptografada? Pode, mas você tem que criar algo lá que faça o programa descriptografar ela para poder utilizar. Tipo tá? uma biblioteca? Exatamente. Exatamente. Uma biblioteca que vai permitir que o Entity Framework consulte ele primeiro para depois utilizar a conexão. Caso contrário, ele não vai entender nada, seu programa vai dar pau. Beleza? Sim, senhor. Então tá, vamos em frente. Quais são os próximos passos? O que falta para nós aqui? Lá no banco, tá? Deixa eu acessar o banco de dados aqui e eu vou mostrar para vocês. Lá no banco existe uma organização de tabelas que nós chamamos de esquema. Em inglês, schema. Tá? Eu acredito que a Simone deve ter explicado isso para vocês. Tá? Ó, vou acessar aqui o banco. Tá? Deixei até o meu SQL Server aberto aqui. Ó. Eu já tenho salvo a conexão. Eu vou conectar lá. Ele demora um pouquinho, tá, gente? Porque é pela internet a conexão, eu tô conectando uma ferramenta de administração nele, tá? O que é o esquema? O esquema é um organizador de tabelas que permite que você use uma identificação prévia para as tabelas que você quer que acesse por determinado local ou por determinado programa. Local ou programa, professor? Então, como eu aplico isso dentro do Visual Studio? Você tem que vir aqui, ó, nessa classe que representa o nosso contexto de dados. Lembra? Essa classe aqui, ó, representa o nosso contexto, tá certo? E aqui nesse método, onde cria o modelo de dados, eu preciso colocar aqui uma configuração que vai identificar quem é o esquema do banco que eu vou usar. Se você não colocar identificação, ele vai usar o esquema principal, que é o default do banco. É o esquema DBO. DBO é o esquema de quem administra o banco. Não é o nosso caso. Nós não somos administradores. É um banco em nuvem. Certo? E um banco em nuvem, cada um tem que ter o seu esquema para trabalhar. Muito bem. Professor, o que eu faço então? Você tem que identificar o esquema. E como é que você faz isso? Você coloca Model Builder, que é esse carinha aqui, ó, esse parâmetro aqui, ponto, has the full schema.
tem um esquema padrão. Sim, o meu banco de dados tem um esquema padrão. Para minha aplicação, tem. O nome do esquema padrão é aula. Tá? Eu vou pegar desculpa, o SQL Server aqui. Eu vou deixar ele abrindo, porque ele demora um pouquinho para abrir, tá? Até localizar a base de dados, tal, porque tá para internet. Mas a execução é rapidinho, tá? Então, beleza. Ó. Eu informei isso aqui para ele. Gente, não precisa fazer mais nada. Mudei a string de conexão. Está apontando para o banco correto. E coloquei o esquema padrão desta aplicação, que é aula. Muito bem. O que eu posso fazer? Eu posso vir aqui e mandar executar o... Alguma coisa não saiu como previsto. Opa! Por favor, tente mais uma vez. Não, não quero não. Fica quietinha. Não inventa moda, não. Ó, é a Siri. Siri não, né? A Cortana querendo... Não é a Cortana, né? Eu acho que é o Google. Mas tudo bem, deixa pra lá. Não vem ao caso agora. Vamos executar o nosso programa. Não, a Cortana teria falado comigo pelo computador. Gente, é que eu tô com o computador novo. Eu tive um problema no computador antigo, eu tive que reinstalar um monte de coisa. Tá? Eu ainda não configurei os meus agentes, as coisas aqui, tá? Então, eu tô apanhando um pouquinho aqui. Mas é que eu não tenho tempo suficiente para fazer tudo isso. Vamos lá, gente, ó. Vou pegar estado, que é uma tabela grandinha, tá? E vou dar um tryout aqui, ó. É o get all, tá? Vamos ver? Dei um get all lá. Olha lá, ó. Lembrando, eu estou na nuvem, ó. Professor, faz outro teste? Faço. Vamos pegar um get aqui, ó. O get de estado aqui, por ID. E vamos colocar 5 aqui. Vamos ver a velocidade? Pronto, respondeu. Nossa, mas ele está acessando via internet, está tão rápido assim? Pois é, né? Pois é, tá super rápido, né? Graças ao JSON. Entenderam? Aqui a prova cabal que JSON é muito mais leve, funciona muito mais rápido. Olha, finalmente abriu aqui o abriu aqui o banco de dados e eu vou mostrar para vocês aqui, ó, o banco. Só um minutinho, eu vou mostrar para vocês a organização do banco que a gente está usando. Demora um pouco. Bom, enquanto ele está abrindo, deixa eu acelerar aqui. Bom, nossa aplicação está funcionando, certo? Está apontando para o banco, beleza. Nós precisamos agora começar a pensar no repositório. Então, primeiro de tudo, o que eu vou fazer? Eu preciso criar um repositório dinâmico, certo? Alguma coisa genérica que atenda todas as minhas classes de domínio, estado, município e região, tá certo? Ó, finalmente abriu, ó, dá uma olhada. Aqui eu tenho as tabelas de banco, inclusive as tabelas do trabalho de vocês já estão aqui, tá? E aqui eu tenho o esquema do banco. Olha lá, aula, tá vendo? Todos eles estão usando o esquema aula, tá? Quando você cria o Entity Framework pela primeira vez, informando um determinado esquema, ele não coloca aqui, tá? Isso é importante, tá? Uma observação importantíssima. Ele não põe isso aqui. O que ele faz? Ele vem aqui na classe de domínio, ó, estado, e ele coloca aqui. Na tabela, aqui na frente, ele vai colocar assim, ó, aula.estado. Tá certo? Professor, qual dos dois está certo? Os dois estão certos. As duas formas estão corretas. Tá bom? Beleza. Vamos em frente. Então, eu preciso me concentrar agora no quê? Eu preciso me concentrar no repositório. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é... Bom, se eu vou me concentrar no repositório, eu vou fechar tudo isso aqui. E aqui em Models, eu vou começar construindo uma pasta. Eu vou adicionar uma nova pasta aqui chamada Repository. Nome em inglês? Nome em inglês. É padrão? Não. Eu gosto de escrever assim. Beleza? Vocês podem escrever repositório do jeito que vocês acharem melhor, tá? Cada freguês com seu gosto. Beleza? Vamos agora pensar o seguinte, gente. Eu vou abrir aqui para vocês e vou começar a pensar o seguinte. Preciso criar
vamos dizer assim, eu preciso criar algum guia, alguma orientação para o meu repositório. O que eu quero do meu repositório? Geralmente, o repositório é organizado nos métodos do CRUD. Get, push, post, delete? Não, esses são os verbos HTTP. É create, read, update, delete. Lembra disso? Muito bem. Sendo que o read, para nós, são 2 métodos. Certo? Então, o que eu vou fazer aqui? Bom, eu preciso criar um guia para que este repositório ou os outros que eu venha a criar utilizem aquilo que eu quero. Certo? Obedeçam aquilo que o repositório tem que fornecer. E o repositório precisa fornecer o quê? O CRUD. Existe alguma classe, algum recurso que permita fazer isso? Lá em orientação a objeto? Existe? Como é que é o nome dele? Interface. Então eu vou criar uma interface. Olha lá, ó. Vou lá em classe, tá? Depois eu mudo. Ó, aqui, ó. Interface. E o nome da interface? I alguma coisa, certo? No meu caso é I repository. Vou usar o nome em inglês, tá? I repositório. Então, a partir desse momento, eu estou criando uma forma de bolo. Presta atenção nisso, tá? Para quem está estudando repositório ou orientação a objeto, essas coisas por fora aí do curso, presta bastante atenção nisso, tá? Forma de bolo. Cada um cozinha do seu jeito. Preste atenção no que eu vou fazer. Eu preciso dizer para o repositório quem é que ele vai manipular. Eu posso dizer o nome de uma classe? Eu posso vir aqui e falar para ele aqui, não, esse repositório vai manipular estado. Esse repositório vai manipular município. Esse repositório vai manipular região. Mas aí eu não estou criando um repositório para cada um? Tô, né? Não é isso que eu quero. Eu quero o quê? Eu quero uma receita de bolo que atenda toda e qualquer classe de domínio que eu tenha no meu banco de dados, mapeado com o Entity Framework. Muito bem. Neste caso, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na frente, ó, e eu vou usar o conceito do generics. Vou colocar aqui na frente, aqui, ó. Lembra que eu posso colocar uma letra? T. Eu posso colocar uma palavra? E a gente usa um padrão, tá? Quer dizer assim, sempre tem um T na frente, tá? Que significa um tipo. Quer dizer que eu estou apontando para um tipo de objeto, tá? Então, eu posso dizer aqui que eu estou apontando para um T entity. Posso. E aqui, eu vou além disso. Lembra da analogia que eu falava? Um list de T, aonde T pode ser qualquer objeto? Muito bem. Vocês viram agora há pouco na teoria que isso se aplica para todo e qualquer tipo de classe genérica, tá certo? Muito bem. E repositório é uma classe genérica? É. Então quer dizer que eu posso dizer que ele aponta para qualquer tipo de coisa? Posso. Como é que eu faço isso? Em inglês, né? Where entity pode ser igual a qualquer tipo de classe. Então quer dizer que isso... Como que eu leio isso aqui, professor? Você tem uma interface chamada iRepository de T-Entity, aonde T-Entity pode ser qualquer tipo de classe. Entenderam? Ah, então o senhor está usando a mesma analogia do list. Sim, porque o list é genérico. E a minha classe aqui também é genérica, né? Então vamos lá. O CRUD, lembra? O CRUD é create, read, update e delete. O read, eu tenho read all e read one, né? Ler todos ou ler um. Vamos ver lá. Então vamos por ordem, tá? Primeiro, create. É uma interface, então eu não preciso especificar a visibilidade porque todo mundo é público. Certo? Então vamos lá. Sem visibilidade. O ato de criação tem valor de retorno? Não.
Não tem valor de retorno. Dispara a criação e a resposta é a criação do objeto, propriamente dito, certo? Então eu posso colocar aqui void create. Mas create o quê? Quem? Um valor que eu vou gravar no banco. Eu já sei o valor. O valor é uma dessas 3 classes, não é? Uma dessas 3. Poderiam ser quantas classes? Dentro desse contexto aqui, eu poderia ter quanto? Lá no banco, ó, não sei se vocês repararam, mas no banco eu tenho, ó, olha quantas. Eu tenho todas essas, são 10, 12. Não, são 9, desculpa, 12 é o total, são 9 itens. São 9 itens. Eu poderia ter as 9 ali dentro? Poderia. E, gente, eu tenho um projeto que eu tenho as 9. Tá? Eu já fiz um projeto em que eu tenho as 9. Então, eu tenho que identificar, mas eu já identifiquei. Olha aqui, ó. Eu já identifiquei. Que tipo de objeto que é? É uma classe, e eu dei um nome. O nome é TEntity. É um tipo. Então, o que eu venho aqui? Aqui dentro eu coloco que eu vou criar um objeto do tipo TEntity. O que eu posso colocar aqui? Ele está sugerindo até o nome, ó. Usa o nome dele, ó. Entity. Então ele vai pegar esse cara e vai criar no banco. É isso? É. Ah, professor, tá meio abstrato esse negócio. Ah, programação orientada a objeto, né? Mas vamos lá. Eu já fiz o create, agora eu vou fazer o read, tá? Professor, é só isso? É, gente, é uma interface. Interface só tem assinatura, lembra? O corpo do programa fica na outra classe. Então como é que eu faço aqui agora? Vamos lá. O que eu preciso fazer? É o read. Então vamos lá. O read tem valor de retorno? Tem. Se eu estou lendo um read all, né? Eu estou read all, eu estou lendo tudo. O ler tudo retorna o quê? Uma coleção, não é? Um list de T? Sim. Então eu posso colocar aqui, ó, que o valor de retorno de read all é list de entity, ó, read all. Preciso colocar alguma coisa aqui dentro? Não. Por quê? É um select asterístico, né? Eu quero tudo. Professor, quando que eu utilizo um iCarryable, um iEnumerable? Quando você quer... iEnumerable é equivalente a isso aqui, tá? O iEnumerable é equivalente à lista. O iCarryable é quando você quer... Você quer montar uma pesquisa, mas não quer executá-la imediatamente. Você monta, como se você estivesse montando um quebra-cabeça. Encaixa uma peça aqui, encaixa uma peça ali, outra aqui. Aí eu pergunto para o usuário, ele responde para mim qual é o parâmetro, entendeu? Você está montando uma pesquisa. A última coisa que você vai fazer é mandar executar. E aonde que isso é útil, Anderson? O iCarryable é útil quando você, por exemplo, está montando pesquisa baseada em informações de tela, que o cara vai respondendo para você. Certo? Vamos imaginar, na primeira tela ele responde o nome do usuário, a matrícula e o CPF. São 3 informações. Basta isso para procurar no banco? Não, eu preciso de mais alguma coisa. Eu preciso da inscrição estadual e do CNPJ. Então, beleza. Na segunda tela, você vai guardar a primeira informação. Na segunda tela, você vai fazer a pergunta do que falta. Conforme você vai guardando, você está montando a pesquisa. E é aí que entra o iCarryable. Você vai simplesmente adicionando parâmetros. Quando você chegou no que você quer, você dispare e manda ele... o nome disso para nós, quando a gente está programando em repositório, usando iCarryable, é personificar o resultado. O que é personificar? Agora você vai e executa, tá? Traz a resposta para mim. Aí ele vai lá, com todos esses filtros, e em vez de trazer 1 milhão de registros, ele te traz uns 10. Entendeu?
Entendi. Beleza, vamos continuar então. Eu fiz o read all, agora eu vou fazer o read only. Então, o read only, gente, a resposta é algo do tipo t-entity, né? É uma única resposta, é uma única instância, é um estado, é um município, uma região, certo? Então, read only. Mas para o read only tem um parâmetro importante, não tem? Que é a chave primária. E a chave primária é de que tipo? No meu caso, no meu banco, é sempre inteiro. Ó, int id. Certo? Beleza. Vamos continuar. Ah, professor, mas é sempre int id? É sempre inteiro a chave primária? Depende de quem fez o banco. No meu caso, eu estou acostumado a lidar com pessoas, com DBAs, que programam em banco de dados utilizando boas práticas. Então, as chaves primárias que eles usam sempre são chaves simples, não são chaves compostas. E agora eu vou apertar, porque eu sei que vocês já fizeram a disciplina com a Simone, vocês sabem do que eu estou falando. Chave simples é aquela que tem uma coluna só. Chave composta é que tem mais de uma. Certo? Então, vamos lá. Eu sei que a pessoa fez a chave simples, e essa chave simples geralmente é um valor inteiro. Certo? Então, quer dizer, esta construção aqui, ó, é altamente válida e utilizada como boa prática pela maioria dos programadores. Gravem isso, tá? Vamos continuar, então. Bom, eu fiz o read all, eu fiz o read only, eu fiz o create. Então, é o CRUD, tá? Tá faltando o update. Valor de resposta do update, qual que é? Void, não tem valor. Então, execute só. Void, update, mas é para atualizar quem? Uma instância, né? Ó. Aqui, ó. Entidade, né? Aqui. Muito bem. E por último, mas não menos importante, o delete. Qual a resposta do delete? Não tem resposta, é void, né? Delete. Professor, eu poderia mudar o repositório e utilizar valor de resposta? Sim, você poderia, tá? Mas de acordo com a boa prática e aquilo que eu prego para vocês, eu estou mostrando como, em geral, o pessoal trabalha. E o pessoal trabalha desse jeito aqui, tá? A maioria das empresas que eu conheço que usa repositório trabalha desse jeito. Mesmo que não seja em C Sharp. O pessoal faz em Python, faz em Laravel, que é PHP, faz em Delphi. A maioria do pessoal usa dessa forma, tá? Deletar quem? Aqui eu tenho duas possibilidades. Eu posso usar um deletar aqui, ó, de instâncias, né? E eu posso também aproveitar e fazer um delete by ID, certo? Onde aqui dentro eu coloco int ID, ele vai e apaga do banco quem? O registro no qual existe a chave primária. Ah, entendi. É, parecido com o read one, né? Inclusive você usa ele. Vamos lá então? Gente, essa aqui é a nossa interface, ó. Acabou. Beleza, agora eu preciso criar uma classe, tá? Olha só, eu preciso criar uma classe que reflita essa interface. Então vamos lá. Vou criar uma classe aqui dentro do repositório chamada repositório, né? Ó. Ah, eu posso colocar outro nome? Pode. Repositório. Você podia colocar My Repositório ou repositório do projeto DB, entendeu? O nome não importa, desde que você aplique a implementação da interface, o nome tanto faz, tá? Eu deixei só repositório para ficar mais fácil. Beleza. Então, já tem aqui, ele já está cobrando o sumário. Então, a primeira coisa que eu faço, repositório de quem, gente? De T. Ou de T, no nosso caso, T-Entity, né? Nós colocamos T-Entity. Vamos continuar.
Repositório de TEntity. Termina de comer aí. Vamos lá? Quem que ele vai implementar? A interface, né? Então, implementa quem? iRepository, ó. iRepository de quem? TEntity. Preciso colocar o class, professor? Não. Não precisa colocar. Mas aqui ele vai te cobrar. Tá? Tudo bem, não tem problema. Where TEntity, class. Pronto. Uma parte ele parou de encher o saco. Tá? Cuidado para não engasgar. Uma parte ele parou de encher o saco. Ó. Essa parte aqui tá ok. Ele continua enchendo o saco aqui. Por quê? Porque nós não implementamos a interface. Então vamos lá, ó. Vamos usar o Visual Studio a nosso favor? Clica aqui, ó, e manda ele implementar tudinho. Olha ali do lado o que ele vai fazer? O CRUD para você, ó. Pau! Só que o ruim é que ele coloca em ordem alfabética. Create, delete. Vamos deixar em ordem alfabética, para não encrencar. Deixa em ordem alfabética. A gente vai construindo conforme a gente vai trompando com ele. É melhor. Não vamos ficar nos preocupando com isso, não, senão a gente vai sair daqui amanhã, tá? Então vamos lá. Primeiro de tudo, o repositório precisa saber do quê? Lembra que eu falei para vocês que cada repositório, eu até brinquei com o nome da classe agora. Cada repositório faz referência a um contexto de dados. Ele representa o acesso àquele contexto. Aquele contexto é a minha conexão com o banco. Não foi isso que a gente mudou agora há pouco no webconfig? Foi. Então, beleza. Está subentendido, então, que esse repositório representa o acesso àquele contexto. Então, eu preciso saber, eu preciso de uma instância desse cara aí para eu poder manipular. Beleza. Então, olha só, eu preciso de uma instância para poder manipular ele. Vamos vir aqui, vamos fazer o seguinte. Private modelo projeto DB. Modelo projeto DB. Vou chamar de... É um contexto, né? Posso chamar de context ou contexto? Posso. Posso. Então, vou chamar contexto. Beleza? Tá dizendo que não está enxergando. A gente já sabe resolver isso, né? Ctrl ponto aqui. Ele vai falar assim... Using. Tá aqui embaixo, ó. Eu clico. Ele adiciona o use aqui em cima. Problema resolvido. Muito bem. Já temos um private, tá? Que representa a conexão com o banco de dados. Ó, vou até colocar aqui, ó. Representa a conexão com o banco de dados. Muito bem. Agora, eu preciso dizer o seguinte. Eu sei qual tabela eu vou manipular? Resposta, não. Não sei. Eu tenho que ter um conjunto que representa essa tabela lá dentro do contexto de dados. Tá. E, professor, como que eu posso ter esse conjunto que representa esse contexto? Simples, usando um objeto próprio do Entity Framework para fazer isso para você. O nome desse objeto é DB7. Então, ó, DB7 de quem? É um conjunto que representa uma tabela. Meus caros, qual que é o nome que representa a tabela aqui? Não é TEntity? Então, ó, DB7 de TEntity. Isso aqui representa uma tabela do banco. Muito bem. Como é que é o nome que eu vou dar para ele? Eu vou chamar de DB7 mesmo. Bom, com esse nome que já está de bom tamanho. E ele representa o quê? Ele representa a tabela que vai ser manipulada no banco de dados. Tá? Representa a tabela. Então ficou contexto e DB7. Esse DB7 podia ter outro nome, né? Podia ter um nome melhorzinho.
Pode ser... Pode ser tabela. Põe aqui, ó. Tabela. Pronto. Beleza. Beleza? Mudamos para tabela. Tá ótimo. Não tem problema nenhum. Não tá usando em lugar nenhum mesmo. Vamos continuar. Boa sorte. Então vamos lá. Vamos continuar. Public Void Create. Então, tá faltando alguma coisa? Lembra da nossa boa prática? Toda vez que eu crio uma classe, o que eu preciso fazer? Criar o construtor da classe. Já vamos dar um monte de espaço, um monte de enter aqui, tá? E vamos colocar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Construtor. Public repository. É o construtor, não preciso setar nada, tá? É o public repository. Abre e fecha, beleza. Só que aqui eu não vou criar o construtor vazio. Não. E por quê? Porque para que serve o construtor vazio nesse caso? Para nada. Então, não vai ser um construtor vazio. Quem vai chamar o repositório precisa informar qual contexto ele representa. E, gente, como é que faz para representar contexto aqui? Quem é o contexto? Não é esse cara aqui, ó? Então, eu vou copiar, vou colocar aqui. Então, o parâmetro do construtor é o próprio contexto de dados, certo? E aí, eu vou passar ele para dentro, tá? X.contexto recebe o parâmetro aqui que eu estou passando, ó. Contexto. Professor, pode ter outro nome? Pode. Tá difícil? Tu não tá entendendo? Coloca aqui, meu contexto. E aí vamos usar o Camel Case para explicar. Meu contexto, aqui dentro você coloca meu contexto. Pronto. Entenderam agora? Olha lá. Ah, então eu estou passando, quando eu estou criando a instância do repositório, eu estou passando o contexto de dados. Eu estou dizendo para ele, ó, você é conectado nesse banco aqui, tá? Ah, entendi. Muito bem. Então vamos seguir em frente. Além disso, tem outra coisa que eu preciso dizer. Eu preciso dizer para a tabela que ela representa uma conexão lá com uma tabela do banco. Eu não fiz isso em momento algum. Né? Aqui, ó, eu só assinei ele. Eu não assinalei, né, ele. Eu não estou criando nada. Preciso criar ela. X.tabela recebe o quê? X.contexto. Qual o conjunto? Ó, conjunto. Set de quem? The entity. Professor, o que isso significa? Significa que, a partir desse momento, tabela aponta para o conjunto que representa ela dentro do contexto de dados. Aqui ela está conectada. A partir desse momento, ela está conectada com o banco. No caso, com o banco não, né? Com o Entity Framework, tá? Muito bem, vamos continuar. Ó, o construtor já foi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou criar aqui. Botei o summary. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o create. O create no banco é simplesmente adicionar lá, não é? A tabela já não existe? Existe. A tabela não representa uma coleção de T-entity? Sim. E ela está relacionada aonde dentro da classe? Com esse cara aqui, não é? O que eu preciso fazer, então? Isso aqui, então, é uma coleção? Sim, é uma coleção. Ah, mas eu sei colocar em coleção. Eu uso o método add. Beleza. X.tabela.add quem? Aqui, ó. Entity. Pronto. Só isso. Não precisa fazer mais nada. Não acredito. Pois acredite. Você não precisa fazer mais nada. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá pronto aquele ali. Tá? O criar é isso aqui.
Agora, eu tenho que me preocupar com outra coisa. Antes de fazer o delete, eu vou fazer o read one. Read one. O read one, ele vai ler no banco e vai trazer apenas um, baseado na chave primária, não é isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, barra, barra. Pronto, beleza. Então, ele vai fazer a busca e vai trazer um só. Beleza. Professor, então, eu posso usar um daqueles métodos que retorna para mim a instância? Posso. Lembra da tabela? Lembra da lista? A lista tem vários métodos que você pode usar. Você pode usar o where passando a chave primária. A gente já fez isso nos controladores. Você pode usar o find passando a chave primária. Você pode usar o single ou default montando a cláusula de pesquisa. Você pode, entendeu? Tem várias formas de fazer. Vamos fazer usando a mais simples? Qual é a mais simples? O find, né? Tis.tabela.find. Find vai procurar o quê? A chave primária. ID. Pronto. Só isso. Ele achou? Achou. Então, o que eu faço? Return. Pronto. Resolvido o problema. Uma linha só? Pois é, uma linha só. Já pensou? Como facilita a tua vida? Vocês vão entender isso aqui depois que a gente começar a aplicar dentro do programa, tá? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza. Ótimo. Vamos lá? Eu fiz o read one. Eu posso fazer o read all? Gente, o read one retorna um só. O read all retorna tudo. O retorno tudo não é isso aqui, ó? É ou não é? É. É isso aqui, mas no formato de lista. Então eu colo isso aqui, ponto to list. Só isso. Ah, não acredito, professor. Pois acredite. É só isso. Você nunca mais vai fazer nada. Não, não pode. Pode sim. 1, 2, 3, 4, 5. Você nunca mais vai meter a mão aqui para mudar isso aqui. Caramba, pois é. O que está faltando? Está faltando 2 deletes. Um por ID e o outro por entity. Pergunto, tem algum método que a gente já fez que permite que a gente faça diretamente isso aqui? Tem. Olha só. Primeiro, a gente faz o delete por entity, para depois usar o outro. Nossa, sério? Sério. Olha que absurdo. Fica olhando isso aqui. Primeira coisa, eu preciso procurar. Tá faltando uma coisa aqui, não tá? Ah, não, é o update, o último. O update é o último. Então, vamos lá. Eu preciso procurar essa instância dentro do banco. Eu posso usar o find? Posso. Mas e se eu te disser que tem um outro jeito mais fácil? Tem um outro jeito mais fácil. Olha só. O que eu posso fazer? Eu posso fazer usando uma técnica diferente. Mas vamos nos ater a um simples fato, né? Dele fazer isso aqui. Eu vou fazer o seguinte. Primeiro de tudo, eu pergunto se essa instância aqui está anexa ao banco. Olha só a pergunta. Ela está anexa ao banco? O que significa estar anexo ao banco, professor? Significa que ela faz parte do banco. Não estou dizendo que ela está lá dentro da tabela. Estou dizendo que essa instância faz parte do banco? Não sei. Como é que eu pergunto isso, então, para ele? If tis.contexto. Qual é o ponto de entrada? É a instância que eu estou trabalhando. Então, entry. Quem? É um método, tá? Entry entity. Então, o que ele está fazendo aqui? Ele está perguntando. Dentro desse banco, existe uma entrada dessa instância aqui. Muito bem. Eu quero saber o estado dela. O state. Se o state dela for entity state, ponto.
Detached quer dizer, não faz parte, não está anexada. Mas existe? Existe no banco. Porque se ele perguntar isso aqui, imediatamente, por dentro, ele já faz o find. Ele já verifica se aquele cara existe lá no banco ou não. Mas eu posso fazer isso por conta própria? Pode, se você quiser. Mas eu já adianto que ele não precisa. Tá? O que eu vou fazer aqui? Estão alguns resultados. Nossa, o Google respondendo as coisas para mim. Vamos lá. O que eu posso fazer aqui? Eu vou responder para ele, tá? E como é que é a resposta para ele? Se ele fizer parte do... Se ele não fizer parte do banco, quer dizer, se essa instância não está anexa ao banco, então anexa. Muito bem. Como é que eu faço isso, professor? Faz assim, ó. tabela.attach, que é anexar em inglês, né? Atachar, anexar. Você vai colocar aqui dentro o quê, ó? Você vai escrever aqui, ó. Instância. Ai, meu santo Pai Eterno. Não é instância, desculpe, é entity. Isso. O que ele faz? A partir deste momento aqui, ó, essa instância está anexa à tabela que faz parte do contexto que representa o banco. Então quer dizer que ela está lá, conectada lá dentro, certo? Essa tabela já está conectada, essa instância, esse registro já está conectado ao banco. Muito bem. Qual que é o próximo passo? Numa coleção, tabela.remove. E remove quem, gente? Entity. Só isso. A tabela não é uma coleção? É. Então tem add, remove, tem find, tem todos os métodos que tem numa lista comum. Nós usamos alguns deles quando a gente construiu o singleton. Aqui é a mesma coisa, igualzinho, é tudo igual, tudo parecido, tá? Muito bem. Isso foi o delete. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso foi o delete por entities, tá certo? E agora, se eu quiser aqui usar aquilo lá, o que eu posso fazer? Primeiro, eu vou fazer o seguinte. Primeiro, eu faço ele buscar o read one, que ele vai trazer para mim de volta esta entidade, certo? Então, como que eu faço, professor? Você faz o seguinte, você coloca aqui, ó, tabela.remove. Quem, gente? .read one id. Sério? Sério. Eu faço o método remove, disparar um método aqui que vai responder, ó. O que ele responde? A instância já conectada ao banco. Quer dizer que ele não precisa testar. Entenderam? Entendi, professor. Quer dizer que ele vai bater no banco, ela já está conectada, ele não precisa fazer tudo isso aqui? Não. E esse aqui precisava? Sim, precisava. Por quê? Porque esse aqui já vem uma instância inteira. Esse aqui é só a chave primária. Olha a diferença. Mas eu teria como usar. Sim. Gente, receita de bolo, cada um cozinha do seu jeito. Esse é o jeito fácil de fazer. Beleza? Lógico, dá para dificultar isso aqui? Nossa, dá para dificultar horrores. Mas não vamos nos prender a isso, tá? Então, nós já fizemos quais? Ó, criamos aqui os atributos, contexto e tabela. Criamos o construtor da classe. Fizemos o create. Fizemos os 2 deletes. Fizemos o read all. Fizemos o read one. Tá faltando o update. Gente, o update é análogo ao delete. Análogo. O código, então, praticamente é quase o mesmo. O que ele faz? Primeiro, ele verifica se a instância está anexada ou não ao banco. Ó. Primeira coisa. Certo? Em seguida, o que ele faz? Em seguida, ele faz o seguinte, ó. Ele faz isso aqui.
this.contexto.entry, que é qual é o ponto de entrada? É a instância que eu estou mexendo, né? Entity, então. Aqui, ó. Entity.state recebe o quê? Entity state ponto modificado. E pronto, acabou. Só isso. Não mexo mais. Só isso? Só isso. Não faço mais nada. Puxa vida. Então quer dizer que isso aqui representa o repositório, professor? Sim. Agora a gente tem que usar. E para usar é outro parto? Não, não é outro parto. Nós vamos utilizar um conceito que nós já estamos utilizando. Deixa eu dar um F6 aqui. Vamos dar um build para ver se está tudo rodando. Buildou não rela? Nesse caso é verdade, tá? Se buildar, nunca mais rela. Aí, ó. Nunca mais mete a mão. Perfeito. Deixa eu ver a lista de erros. Zerado. Isso é bonito de ver, viu? Ó, nenhum erro. Isso é bonito. Vamos em frente? Gente, nós já temos uma ideia do que fazer agora. Eu não tenho uma base ancestral aqui que já trabalha? Tem. O que está faltando, então? Está faltando eu ter uma base ancestral que trabalha com o repositório. Ou que disponibilize o repositório. Né? Ah, professor, poderia ser o mesmo? Poderia. Mas aí tem um problema. Se você trabalhar com o mesmo, você não vai alcançar aquilo que a gente quer aqui, ó. Criar um comparativo entre as tecnologias. Eu quero que vocês olhem para as tecnologias, por isso que o Homer está batendo a mão na cabeça. Porque a tendência é a gente mudar tudo. Não é isso que eu quero. Eu quero que você compare. Eu quero que você entenda os conceitos que estão sendo utilizados. Então, nós vamos deixar essa classe aqui do jeito que está. Certo? Nós vamos criar outra. Vamos criar outra classe, tá? Controller, vazia, cujo nome seja vamos colocar base repositório ancestral controller. Para ficar bem diferente uma da outra, tá? Destacar bem. Muito bem, vamos lá. Deixa ele criar a classe aqui para nós. Porque criando pelo scaffold, ele põe tudo isso aqui antes para nós, tá? Senão eu ia ter que colocar tudo na mão. Não, é horrível. Então, beleza. Vamos lá, vamos botar o summary já de cara. Aqui é abstract, porque a classe original é abstrata, tá? Muito bem. E agora, o que eu vou fazer? Eu preciso pensar no seguinte. Eu já tenho uma classe que já faz isso para mim, certo? Eu já tenho uma classe que já faz isso para mim. Beleza? O que eu preciso agora? Eu preciso trabalhar com o repositório. Então, essa classe já não pode ser escrita dessa forma. Ela não pode ser tão igual a outra. O que ela tem que ter aqui? Ela tem que ter o generic, que no nosso caso é tEntity. Entity com E, isso, tEntity, isso. E aí eu preciso especificar o where tEntity, class. Muito bem, ele entendeu. Ótimo. Ele sempre vai entender, isso é tranquilo, tá? Então, vamos olhar a classe original para ver o que a gente pode aproveitar de lá. A classe original tinha o acesso ao contexto. Vamos usar também o acesso ao contexto. Ah, vai dar erro. Ctrl ponto, ele resolve. Perfeito. A gente também tinha um contexto aqui genérico, né? Aqui um contexto em propriedade. Posso usar? Posso usar. Ah, professor, mas aí ela vai ficar muito parecida. Sim, ela vai ficar muito parecida. Mas lembra que eu quero que vocês tenham um comparativo? Então, vocês vão ter que comparar isso aqui.
Muito bem. Agora vamos ver o seguinte aqui, ó. Gente, eu preciso do repositório, né? Para poder acessar. Então vamos lá. Cadê o repositório? E ele tem que ser o quê? Protegido também. Protected. Para ser acessível pelos filhos, né? Repository. Olha lá, ó. De quem? Que tipo de classe? Entity, né? É o tipo lá, ó. Entity. E aí o nome. Que nome que eu vou dar? Pode ser repositório, professor? Pode ser repositório? Pode. Pode ser repositório. Não tem problema. Tá? Muito bem. Opa, se é uma propriedade, então eu preciso de um private aqui, porque represente ele também. Então, eu vou vir aqui, vou copiar esse cara, eu vou criar ele aqui fora, ó. Um bem longe do outro, tá? Private, com letra minúscula, professor. R de repositório. Muito bem. Voltando no get, né? Então, o get return x.repositório. Perfeito. Vamos colocar o summary para ele parar de encher o saco. Muito bem. Deixa eu molhar o bico. Só um minutinho. Vocês acreditam que tem formiga no meu tereré? Inacreditável. Tereré é tão bom que até a formiga quer. Pois é, ainda mais essa ervinha do mal aqui. Mas vamos lá. Vamos continuar. Toda vez que a gente cria uma classe, nós precisamos criar o quê? O construtor dela, certo? Então vamos começar a quebrar uns espaços aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí eu coloco public. Quem? Base repositório ancestral controller. É o construtor da classe. Ela deriva de API controller. Então tem uma base aqui de construtor que precisa chamar também, ó. 2 pontos, base, certo? Eu preciso fazer isso? Preciso. E aí eu já posso criar a instância. Lá na original, na primeira, o construtor cria uma instância do contexto logo de cara. Vamos fazer a mesma coisa. Só que aqui também tem outra coisinha que precisa ser criada, né? Esse cara aqui, ó. Então vamos lá, vamos criar esse carinha aqui agora também. x.repositório é igual a um novo repositório de entity, certo? Aqui esse repositório de entity aqui, ó, ele não tem esse aqui, ó. Sai fora, não quero você. Aqui dentro, o que tem que ter? Olha lá, o contexto, ó, um chamado meu contexto. Gente, o contexto não foi criado aqui em cima? Aqui, ó. Vou colocar ele aqui então, ó. Continua com erro? Ah, tá. Ele quer que eu coloque o TEntity aqui. Então tá bom, vamos colocar o TEntity aqui. Pronto. Parou? Obrigado. Excelente. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Enter. Vamos colocar o summary. Muito bom. E por último, mas não menos importante, vamos colocar um método de dispose, que a gente já tem pronto na outra classe. Eu só vou copiar e colar. Esse cara aqui, ó. Esse último. Lembrando, o dispose, para que serve? É quando a gente para de usar a classe, o garbage collector vem e pergunta, eu posso apagar da memória? Você responde sim. Mas, professor, não seria o caso de trabalhar também com o repositório? O repositório não usa o contexto lá na inicialização? Usa. Então, na hora que eu mato o contexto, o repositório vai ter como acessar o banco? Resposta, não. Porque não é um singleton, né? É uma classe normal. Ah, é aí que aconteceu aquele probleminha que eu contei a história para vocês, tá? O pessoal criou o contexto como estático. O que acontecia? Na hora que ele invocava esse dispose aqui,
ele não testava o contexto, ele simplesmente mandava executar o dispose, só isso. E aí a conexão ficava aberta, o repositório continuava usando a mesma conexão. Resultado, estourava o número de conexões de banco e os acessos, né, as pessoas que estavam, os usuários que estavam acessando o serviço, começaram a escrever dados em classes que já existiam. Ah, professor, qual que é o impacto disso? Ué, já não tinha uma classe chamada nota fiscal número tal? Tinha. Então, só que pertencia ao fulano, não ao ciclano. Ah, ela misturou os registros. Exatamente. Isso é a lenda urbana. Não é, não. Eu estava lá e eu vi isso acontecer. Eu estava lá, eu vi. Eu fui testemunho ocular dessa bagaça. Gente, acabou. Não preciso fazer mais nada. Essa é a nossa base ancestral que usa o repositório. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou escolher uma classe dessas das controllers aqui para que a gente possa substituir. E eu vou escolher quem? Região, que é menorzinha, né? A menos complexa. Só para servir de parâmetro, de comparativo para a gente, tá? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui uma a uma. Então, deixa eu aproveitar e dar os enter aqui. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos pegar primeiro, obter. Antes disso, eu tenho que mudar isso aqui. Eu tenho que trocar a herança que ele está usando. Em vez de ser base controller, vai ser base repositório controller de t-entity. Opa! Mas aqui eu coloco t-entity, professor? Não, né? Aqui você vai colocar a classe que você vai usar. A classe de domínio que se refere região controller. Quem que é, gente? A classe região. Ah, é assim que usa, então? É assim que usa. Aquele t-entity é a classe de domínio que você vai manipular. Olha lá, ele tá permitindo até que eu trabalhe com outras, mas não é o caso, não é isso que eu quero fazer. Deixa ele aqui, do jeito que está. Muito bem, primeira mudança. A herança e qual classe de domínio que ele vai manipular. Primeira mudança. Segunda, eu vou pegar obter todos e aqui, ó, ele está fazendo, olha aqui, olha essa pesquisa. Ele está fazendo essa pesquisa apontando para o contexto de dados. Professor, por que não está dando erro? Porque uma questão de compatibilidade, nós deixamos o contexto de dados na classe que nós criamos agora. Se por um acaso eu entrar lá dentro e mudar o nome disso aqui, o programa inteiro começa a dar pau. Digo, o programa que usa a herança dessa classe. Dali para baixo, erro geral. Mas no momento só tem essa classe, professor. Muito bem. Por isso que a gente vai fazendo aos poucos, entenderam? Por isso que a gente faz aos poucos. Como o Jack, a gente faz por partes. Vou copiar esse cara, tá? Vou comentar esse cara aqui e vou colocar essa linha embaixo. Só que ao invés de tis contexto regiões, tis repositório. Ponto, o que, gente? Equivalente ao select asterístico. Read all. Pronto. Acabou. Não acredita. É só isso? É só isso. Você não precisa fazer mais nada. Nossa, mas ele vai bater lá? Ele sabe? Sabe. Passa o mouse em cima para você ver aqui, ó. Olha lá. Ó. Qual que é a resposta do read all? List de região. Não é a mesma coisa de regiões? Lá dentro do contexto de dados? Sim, os dois são select asterístico. Hein? E aí, Anderson, eu vou quebrar o galho e na próxima aula eu vou mostrar o mapeamento, tá? Só que eu vou fazer o mapeamento na mão. Não vou usar o automapper, tá? Fechou. Tá. E por quê? Porque seus colegas ainda não estão aprendendo isso. Mas mais pra frente eles devem entender. Mas você já sabe, então você vai tirar de letra. Então, vamos em frente, ó. Vou trocar agora esse obter aqui, que equivale a um só, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Vamos abrir aqui. Olha o tamanhão disso aqui.
Nossa, é muito grande, professor. Não, não é muito grande não, professor. É uma linha só. É? Fica olhando, ó. Eu vou trocar esse aqui tudo por tis.repositório.read_only passando a chave primária. ID. Ah, agora eu vi lucro. Eu não preciso fazer tudo isso aqui? Não. Nem entender o que está escrito ali você precisa. Você só faz isso aqui, usando repositório, você só chama desse jeito. Entenderam por que todo mundo gosta de usar repositório? Olha lá, ó. Esse é o modelo mais simples que eu fiz, tá, gente? Tem modelos muito mais complexos, mas esse modelo de repositório é o mais simples. Professor, e o restante, dá para fazer? Dá. Vamos fazer para o resto? Ó, vamos fazer para o criar. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos abrir esse cara aqui e vamos ver. Aonde eu acesso o banco aqui? Ele verifica um pouco, ele cria uma instância e aqui, ó, olha onde eu acesso o banco, ó. Nessa linha aqui. Tá vendo? Então, o que eu vou fazer, ó? Eu vou mudar, eu vou dar um enter, vou comentar esse cara e eu vou trocar esse aqui, ó. Continua sendo equivalente, tá? tis.repositório.create. Create precisa de uma instância de domínio. Gente, região EF não é instância de domínio? A gente acabou de criar aqui. Olha lá, ó. Eu vou adicionar no banco, ó. Pronto. Feito. Ah, mas a partir daqui, então, quer dizer que eu não estou acessando mais o contexto? Não. É o repositório. Isso aqui, a gente pode mudar também. Na próxima aula, a gente vai fazer o save. Nessa, eu só quero mostrar isso. Na próxima, a gente vai fazer mais coisa, tá? Então, por isso que eu não liberei hoje, pessoal, para assistir a palestra lá. Vocês assistam depois pelo YouTube, tá? A gente tinha que ver isso aqui obrigatoriamente. Muito bem. O que mais eu posso fazer? 1, 2, 3, 4, 5. O alterar, né? Que é o update lá. Vamos ver aqui. Vamos olhar o código, ó. Aqui, ele verifica se o pouco é nulo. Aqui ele faz uma pesquisa. Gente, eu preciso fazer isso aqui para alterar? Não. Então, comenta. Não preciso. Eu preciso fazer isso aqui? Preciso. Porque eu estou criando aqui, ó. Eu estou criando a variável de domínio, a classe que representa a variável de domínio, certo? Muito bem. Agora, eu preciso fazer tudo isso aqui? Não. Ó, eu venho aqui, comento, e eu faço o seguinte. tis.repositório.update. Passando quem? A classe de domínio, região EF. Pronto. Feito. Só isso. Caramba, quer dizer que eu não preciso fazer tudo isso aqui? Não, você já fez lá. E você fez de forma genérica, né? Então você não precisa fazer de novo. Entenderam o lance do design pattern, reusabilidade? Vamos continuar? O último agora, delete. Excluir, né? Aqui, eu preciso fazer a busca? Não. Ctrl K, C. Não preciso. Aqui, eu preciso fazer isso aqui? Eu preciso procurar? Preciso, mas não é isso que eu faço, né? Eu vou trocar tudo isso aqui por o quê, ó? Isso aqui, eu vou deixar comentado. Isso, ó, deixei comentado. E aí eu vou trocar esse cara aqui. Ó. Repositório. Ponto. O quê? Read one. Pronto. Read one. Acabou. Aqui embaixo, ó, eu vou trocar também, ó. Vou trocar esse cara pelo equivalente. Qual que é o equivalente dele lá? tis.repositório.delete. Professor, qual delete eu vou usar? Eu já estou trabalhando com região EF, né? Eu vou continuar. Eu copio aqui, ó. Eu coloco a variável de domínio aqui dentro. Eu poderia mudar? Poderia, mas aí eu ia mudar a lógica inteira do método, né? Não sei se isso vale tão a pena assim. Tá? Já estamos trabalhando com variável de domínio.
permanece com variável de domínio. Comentei aquele trecho ali em cima, fiz aqui embaixo, estou dentro do try, se der qualquer erro, é internal server erro. Acabou. Ah, professor, eu poderia verificar aqui alguma validade, se ele encontrou ou não encontrou? Poderia. Você podia vir aqui e fazer, ó, if região EF igual a null, o que você faz? Você faz exatamente o que está fazendo aqui em cima, ó. Você copia e cola, ó. Usando o repositório. Não estou usando mais o contexto de dados. Muito bem. Será que funciona, professor? Vamos testar? Região, certo? Vamos lá, então. Vamos testar de cara aquele que costuma dar pau direto, que é os dois read, tá? Os dois read. Logo de cara é ele que costuma dar problema. Então vamos testar isso aqui. Ai, por que você não quer sair daí hoje, hein? Que sujeito chato. Vai, sai daí, vai. Obrigado. Isso. Vamos lá? Vamos olhar região. Região. Você não faz ideia. Vamos lá, então. Select asterisco. Beleza. Select asterisco. Muito bem. Escolhe uma região aí. Vamos lá. Pegar A4. Ó. A4. Tá aqui. Beleza? Funciona. Funciona. Muito bem. Muito bem, muito bem, muito bem. Não vou me precipitar, não vou testar o resto, porque também já estamos estourando o horário. Vamos lá, gente. Dúvidas? Falem agora ou calem-se para sempre. Imagina, se tiver dúvida depois me pergunta pelo WhatsApp. Sabe disso? Vamos lá? Dúvidas, dúvidas, dúvidas. Nossa, teve uma galera que saiu, né? Tinha mais 5, 6 alunos presentes. Saiu todo mundo. Isso. Vocês calculam o que eu não vou aprontar na prova. Vamos lá, então. Alguma dúvida, gente? Por favor. Anderson. Fala. Você que já estava estudando esse conceito, já está programando esse C#, o que você achou desse modelo? Olha, achei muito bom. Tem vários projetos lá na SG que eles aplicam esse design pattern do repository. Uhum. Deixa muito mais simples de usar lá. Uma coisa que é importante que todos entendam, tá? Obrigado, Anderson. Uma coisa que é importante que todos entendam. Gente, lembra que eu falei no repositório que se eu trocasse de banco, eu não precisaria meter a mão aqui dentro? Vocês entenderam o que eu quis dizer agora? Se eu trocar o SQL por um outro servidor, por exemplo, hospedado não no Host Azul, que é a nuvem onde eu coloquei, mas na Azure, né, da Microsoft, ou na AWS da Amazon, eu só precisaria trocar o contexto, a conexão, a string de conexão do banco, só. Eu deixo de apontar para um lado e apontar para outro. Ah, professor, mas isso aí é fácil. Isso aí eu também faço. Dá para trocar. Com o meu projeto em execução, né, eu vou lá e troco de banco, tal. Tá. Tudo bem. Talvez o modelo não tenha sido o ideal. Mas vamos complicar um pouco mais a situação? Eu troco de SQL para MySQL. Vou repetir. Eu troco de SQL Server para MySQL. Fiquei louco, né?
porque eu nunca faria uma coisa dessa. Fiquei louco e resolvi trocar o banco por um banco chinfrim. Aí os adeptos mais se querem que me perdoem, tá? Mas resolvi fazer isso. Muito bem. O que eu vou precisar fazer a nível de programação aqui? Mandar o Entity Framework apontar para outro lugar. Só. Quer dizer que eu não mexo mais em acesso a dados dentro da aplicação? Não. Por quê? Quem faz isso para você é quem? O repositório. E o repositório, agora, se a gente quisesse, a gente nunca mais nem abria ele. Nunca mais metia a mão ali. Eu nunca mais ia abrir aquela pasta para mexer ali. Entenderam? Então vamos chutar um pouco mais o pau da barraca. Não vou para o MySQL, não. Eu vou para o Oracle, que não tem nada a ver com SQL Server. É totalmente diferente a organização, mas os dados e a criação da tabela é a mesma, tal, mas não tem nada a ver. Muito bem. Você faz o Entity Framework apontar para o Oracle e põe a sua aplicação para rodar. Só. Não faz mais nada. Não precisa fazer mais nada, professor. Não precisa fazer mais nada. O repositório faz a mágica para você. Você não precisa gastar seu tempo reprogramando as coisas. Já está pronto. A camada de acesso a dados, a sua camada de acesso a dados é o repositório. Entendeu? Beleza. Alguma dúvida, gente? Senão eu vou seguir em frente. A aula já está acabando. Tá? Agora vem a parte dolorosa da aula. Vamos lá? Atividade. Vocês perceberam que eu troquei aqui as telinhas entre as coisas? Eu coloquei a Chloe aqui. Representa uma certa pessoa da minha vida, que de vez em quando olha desse jeito para mim. E a atividade a atividade do relatório vai ser o seguinte. Baseado nas experiências desta aula, escreva seu relatório assinalando sua experiência de desenvolvimento dos recursos, as dificuldades encontradas e as soluções que adotou. Mas não a que eu adotei, a que você adotaria. O que você não concorda comigo, tá? Primeiro, a alteração do acesso ao banco de dados. Abre tua aplicação, pega a string de conexão que eu vou colocar disponível para você, troca no teu webconfig, vai lá no teu model builder e troca adicionando o esquema que você precisa adicionar, certo? E aí põe para rodar de novo e testa. Vê se funcionou. Não deu certo. Tem que ver qual que é o motivo. E a implementação do Design Pattern Repository em nosso código. Você vai escrever sobre a experiência de desenvolvimento do repositório. O que é repositório, como ele funciona, o que você entendeu da explicação durante a aula e o que você faria de diferente ou o que você faria igual, entende? Você vai relatar a sua experiência com isso. Beleza? E, gente, que fique claro, objetivo, translúcido, eu vou até abrir minha câmera aqui, que fique claro, objetivo e translúcido que eu não quero saber de relatório de 2, 3 linhas. Eu não quero saber de relatório anexo em doc do Word, PDF, etc. Não. Eu quero saber do relatório escrito no corpo do e-mail e eu quero conteúdo, porque isso vale nota. Entenderam? E lembrem-se, eu costumo olhar os relatórios para tirar questões de prova. Pensem nisso. Eu costumo olhar relatórios para tirar questões de prova. Tem um cidadão aí que sabe do que eu estou falando. Eu tirei uma questão da prova do relatório dele. Tá? Então vamos lá. Prepara seu relatório com o assunto abaixo e envie para o e-mail do professor. PO2, atividade 2020-0527. E-mails que o assunto esteja fora desse padrão, já sabe. Já começa com 50% do valor da nota. Beleza? Data de entrega, dia 29/5/2020 até as 23h59. Gente, entregou depois desse horário, esquece. É 0. Beleza? São 48 horas.
Não dá. Não deixa para a última hora. Cuidado com os problemas que nós já tivemos por causa disso, tá? Tomem todos os cuidados necessários a respeito do relatório, escrevam o relatório, pesquisem, estudem. Se for preciso, assiste o vídeo de novo para entender aquilo que sobrou dúvida. Se mesmo assim não deu certo, fala comigo, eu passo um monte de bibliografia a respeito do assunto, ou às vezes até ajuda a resolver o problema, né, cidadã? Então, vamos em frente. Estamos concluindo, agradeço a todos, tá? Peço humildemente que vocês continuem a manter os cuidados da pandemia, tá? A gente não tem a menor expectativa de voltar esse semestre. Uma pena. Então, quer dizer que provavelmente as nossas provas serão ainda online, tá? Não sei como serão as provas DIB, não me perguntem. É uma dúvida que todo e qualquer professor da coordenação tem. Como serão as DIBs? Eu não sei. Sei como vai ser a minha, porque a minha prova, tanto presencial quanto EAD, está pronta. A prova de vocês já está pronta. Mas eu reservei aí um tempinho para retirar questões de relatórios dessas últimas aulas. Então, eu vou aprontar alguma aí, tá? Fiquem espertos, comecem a estudar desde já. Cuidem bastante do conteúdo de vocês, tá? Se cuidem. Mãozinha lavada, usando máscara se tiver que sair de casa, tá? Eu sei que todo mundo aqui é bem responsável, estão tomando cuidado, mas mantenham os cuidados, tá? Eu mesmo, eu virei um ermitão dentro de casa, já estou começando a criar mofo, de tanto ficar sentado nessa cadeira aqui na frente do computador, porque eu trabalho aqui praticamente das 7 da manhã às 11 da noite, tá? Porque eu sou grupo de risco, já falei isso para vocês sabem, então não posso ficar zanzando por aí. Beleza? Então, gente, se cuida. Um grande abraço, tudo de bom, fiquem com Deus e até a próxima aula. Falou? Abraço!